Oi galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as atividades, né? Vamos voltar para o nosso conteúdo. Hoje a nossa aula é aula de História e nós estávamos estudando sobre as fontes históricas, os sujeitos históricos. Então vamos revisar. Sujeito histórico, ele pode ser reconhecido de forma coletiva e de forma individual. De forma coletiva, a gente entende que é toda e qualquer pessoa que transforma a realidade ou que faz algo grande por algo maior e é reconhecida como sujeito histórico pelas suas ações. E o sujeito histórico individual é aquela pessoa que consegue fazer grandes coisas, porém, por que individualmente? Porque aí entra no que nós chamamos de pessoas importantes. Reis, rainhas, presidentes, imperadores e por aí vai. E as fontes históricas, o que são? Fontes históricas é todo material, todo elemento deixado pelas pessoas que viveram no passado e que hoje serve como estudo e para que nós possamos entender como eles viviam. Isso é fonte histórica. Entre as fontes históricas, elas são divididas em 4 grupos. Nós temos as fontes visuais, materiais, orais e escritas. As fontes visuais, elas estão dentro desse grupo. Nós temos os quadros, nós temos caricaturas, nós temos charge, tá? Entre outros. Materiais, nós já estamos falando de objeto. Roupa, máquina fotográfica, que a máquina fotográfica evoluiu muita coisa. Hoje em dia nós temos uma máquina fotográfica no aparelho celular. Temos também as fontes escritas, que são livros, revistas, jornais, e as orais. Nós temos as entrevistas e documentários feitos com uma pessoa contando sobre algo importante. Esses são, os 4 grupos de fontes históricas. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre os primeiros habitantes. Como eles viviam, né? Com certeza não é como nós vivemos hoje. Os primeiros grupos, eles não tinham residência fixa, eles se mudavam constantemente. E por isso, eles eram chamados de grupo nômade, porque eles não tinham residência fixa. Por isso esse nome, nômade, porque eles se mudavam com frequência. Tia, mas por que eles se mudavam com frequência? Porque quando a comida do lugar acabava, até que havia um exemplo, uma árvore de fruta, acabou, ele não entendia que ele podia plantar, ainda não existia agricultura. Então acabou a comida daquele lugar, ele catava as coisas dele e se mudava para outro lugar. E assim ele vivia, que é o grupo nômade. Até que com o passar do tempo, devido à necessidade, ele começou a desenvolver a prática da agricultura. Ele descobriu que ele podia plantar e continuar no mesmo lugar e aquilo ali ia crescer. E daí surgiu a agricultura, a pecuária, e aí passou a surgir outro grupo, que era chamado sedentário. Por quê? Os sedentários, eles já não se mudavam constantemente como os nômades. Eles tinham residência fixa. Tem-se em mente que os nossos ancestrais, eles eram de origem, vieram, né, do continente africano, tá? Façam as atividades. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Caso não tenham entendido, pode me perguntar aí embaixo, que eu estarei aqui para esclarecer. Lembrando que o que tem para copiar
de dever, que tá lá número 1, número 2, número 3, é para ser copiado sempre no caderno. Se for dever de aula, no caderno de aula, dever de casa, no caderno de casa. E nas matérias, que é um caderno para aula e casa, você vai discriminar igual a gente faz na escola. Atividade de aula, atividade de casa. No caso, geografia aula, geografia casa, para não ter confusão, tá bom? Após o período das atividades, né, que vocês finalizarem, concluírem as atividades, eu vou estar colocando o gabarito das atividades aqui, tá bom? Pra gente corrigir junto, ver o que tá certo e ver também o que não tá certo. Porém, não tenho medo de errar. Como eu sempre falo na escola é que é lugar de errar. No momento, então, aqui tá sendo a nossa sala de aula, então aqui que é lugar de errar. O que não pode errar é na hora de uma avaliação, que aí já não vai ter mais tempo para entender ou tirar dúvida. Então, o que tiverem de dúvida, podem falar comigo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.